Vamos ler de 30 a 47. João capítulo 8, 30 a 47. Diz assim a palavra de Deus: Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam: Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, seres livres? Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai Abraão? Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus que aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendais a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois. Oremos. Senhor, como é o nosso hábito, nesse momento nós entregamos esta parte do culto a Ti, reconhecendo a nossa dependência total do Teu Espírito Santo, reconhecendo que quem traz esta mensagem é vaso de barro com muitas imperfeições. Então, que esse vaso de barro seja diminuído e que a Tua palavra seja exaltada. Que nós sejamos edificados, que Teu Espírito Santo opere na vida de cada um de nós, da forma que é necessária para a nossa edificação e para a conversão de amigos que estão aqui sem Jesus Cristo. Então, nesse momento também lembramos alguns que não estão conosco, Alisson e Ingrid, que estejam com a saúde da irmã Ingrid nesse momento. Nós pedimos outros irmãos e amigos que normalmente estão, mas não estão, esteja protegendo e trazendo em paz junto conosco na oportunidade mais breve. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Do início de capítulo 8 de João até agora, na verdade, até o final do capítulo, é um discurso só, tirando aquela passagem sobre a mulher feia em adultério. Depois disso aí, depois do versículo 12, na verdade, é um discurso todo, onde Jesus Cristo está falando e dando várias palavras para o povo ao seu redor, e o povo ao seu redor está replicando, está debatendo com Jesus. Jesus debatendo com eles, e isso continua até o final do capítulo. Mas nós dividimos o capítulo em 3 partes, e quando nós olhamos de versículo 12 a 19, nós vemos que o tema é trevas e luz, certo? Jesus diz
Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a partir daí vai um trecho que fala sobre isso, né? Aí tem um interlúdio em versículo 20, onde uma coisa acontece, e depois nós temos outro contraste em versículos de 21 a 29, é morte e vida. Jesus diz: eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou não podeis vir. Jesus ali está falando da vida eterna e da morte. E então nós olhamos, no último domingo que eu estive, nós olhamos esse trecho. Aí tem um intervalo onde nós, em versículo 30, é relatado que várias pessoas creem em Jesus Cristo. E nesse momento nós ficamos felizes. Puxa, finalmente alguém está nesse discurso todo, está chegando, está compreendendo e está aceitando Jesus. Aí nós continuamos a ler e vemos o que, se você estava prestando atenção na leitura, nós vimos que não é bem assim. Esse capítulo é muito interessante, essa parte é muito fascinante, esse trecho. Muito obrigado pela hora. É muito interessante. Imagine a cena, e vocês que têm tempo no mundo evangélico, que já presenciam muitos evangelistas, levanta a mão se você já assistiu uma cena onde o pastor pregou e depois da pregação ele faz coisa que eu não costumo fazer, mas as pessoas, tem pastores que faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus vem para frente. Já viu isso? Está acontecendo. E num culto dessa é capaz de vir várias pessoas para frente, né? Então imagine que é isso que está acontecendo, né? Jesus está pregando e eu não sei se Jesus fez o apelo, mas de alguma forma foi manifesto a Jesus Cristo que várias pessoas haviam crido nele, né? E chegam na frente. E o que acontece depois desse apelo? O pastor prega, e o que acontece geralmente nesses cultos que você tem assistido depois do apelo? Os novos convertidos estão lá na frente, o pastor faz o quê? Ele vai falar com eles, né? E ele ora com eles, e ele dá umas orientações. Então é isso que Jesus Cristo está fazendo. As pessoas levantaram a mão, foram para frente, pessoas cantando, né? Mais perto quero estar, e as pessoas vinham para frente. Não foi assim, mas assim. E depois Jesus Cristo vai falar com os novos convertidos. A gente vê o versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. E o que ele fala? É aquele discurso que um pastor faz quando uma pessoa se converte. Agora você é novo convertido, tem umas coisas que você precisa saber. Se vocês permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu nos momentos quando eu tenho, depois do culto, alguém chega, aceita Jesus Cristo, eu tenho que chegar e dizer: olha, irmãos, a primeira coisa que você tem que entender é que vai ter oposição, né? O diabo não gosta disso. Mas se você realmente é crente em Jesus Cristo, você vai permanecer, você vai perseverar, né? E se você perseverar, uma coisa muito importante para a sua perseverança é que você esteja o quê? Na palavra, na verdade. Não é só perseverar pensando coisas sobre boas e tirando a nossa coisa, não. Você precisa estar meditando na palavra de Deus para se fortalecer. Então, não é só permanecer de uma forma existencial no cristianismo, é permanecer na palavra. Sendo assim, o que acontece? Sois verdadeiramente meus discípulos. Então é isso que um discípulo de Cristo faz. Ele permanece, ele é perseverante, e ele principalmente na palavra, a coisa mais importante, serão meus discípulos. Você estará sendo discipulado pela palavra. E o que acontece? Através da palavra conheceremos o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. E quando eu falo com eles, olha, o grande problema da sua vida não vai ser os outros, vai ser o pecado que ainda habita em você. Mas você faz o quê? Você se mergulha na palavra, você persevera. Na hora que você pecar, você confessa a Jesus, e você se levanta e você vai em frente com a ajuda de Deus, e você se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, e o pecado vai perdendo seu controle
sobre você. Você será liberto disso. Jesus Cristo fala tudo isso. É basicamente o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Só abre parênteses. Esse versículo não tem nada a ver com política. Eu sei que alguns anos atrás foi usado como lema em campanha política, tem nada a ver. Certo? Nada, mas nada mesmo a ver. Ele está falando de pessoas que se convertem, que se mergulham na palavra de Deus e através disso são libertos dos pecados que atrapalham a sua vida. Básico isso aqui. É cristianismo básico. Cristianismo, a gente fala em inglês 1.0. Isso aqui. Agora, o que você geralmente não vê depois desses eventos, nos cultos evangelísticos, são os novos convertidos debatendo com o pastor. Mas é isso que acontece. E esse debate que acontece é uma coisa fora de série. É um debate que você fica, quando você entende o que está sendo dito aqui, e você fica de boca aberta. Mas revela uma coisa muito importante para nós. Revela as atitudes, e pelo menos 3 características, digamos, de falsos cristãos, de pessoas que de uma forma ou outra manifestam uma conversão, mas essa conversão não atingiu o seu coração. E a gente vê que isso é uma coisa que preocupa muito o apóstolo João. Ele relata em João capítulo 2, nós já falamos sobre isso, a existência de outro grupo de pessoas que haviam crido nele. Então isso já aconteceu. Lembra em João capítulo 2, versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse para o homem, porque ele bem sabia que havia um homem. Então aqui em João capítulo 2, vocês lembram, nós tínhamos um grupo de pessoas que disseram: eu aceito Jesus, eu quero seguir Jesus. E Jesus Cristo: olha, eu não sei quem você é, eu sei que essa decisão é da boca para fora, não do coração. Então isso já aconteceu antes. João também, na sua primeira epístola, vocês lembram que tem o Evangelho de João, mas no final da Bíblia, quase no final, tem 3 livros com o nome de João: 1 João, 2 João e 3 João, que são cartas que ele escreveu às igrejas, né? E tem outro livro também escrito por João. Qual é? Fora João, 1 João, 2 João, 3 João, qual é? Apocalipse. Excelente. Nós temos visitantes, tem que mostrar, né? Conhecimento. Tem que mostrar serviço. Mas veja bem, João, em 1 João 2:19, João aborda esse assunto. Eles saíram de nós, falando em pessoas que uma vez se disseram cristãos e não eram mais, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então João, isso é uma preocupação que ele tem, as pessoas fazendo falsas decisões. E quem já trabalhou no ministério do tempo já sabe disso, já entende. Inclusive aqui na igreja, acho que Batista Regular Veneza, estamos muito disso, muitos postos que não estão aqui hoje, que já estiveram aqui, que nós já batizamos, né, que já serviram em vários cargos dentro da igreja. Infelizmente isso acontece muito. Mas esse texto aqui nos dá 3 características de uma fé que não é genuína. E vai servir para 2 coisas. Primeiro, 3 coisas. Eu disse que 2 coisas. 3 coisas. Primeiro, vai talvez servir para alertar se alguém está pensando que é crente. Talvez esse versículo, essa passagem sirva para alertar: realmente eu não sou. E se tiver isso, o que faz? Coisa melhor, correr para Jesus Cristo. O que os irmãos vão pensar de mim? Os irmãos vão estar mortos de feliz. Mortos de feliz.
triste é se a gente chegar no céu e você não está. Triste é essa. Então, segunda coisa, pode alertar, irmãos, esse trecho aqui vai alertar alguns irmãos. Eu espero que alerte os irmãos. Olha, eu sou crente, eu sei que eu sou crente, eu sei que o Espírito Santo trabalha em mim, mas talvez tenha esconderijos de incredulidade dentro de mim. Eu gostaria muito, nós temos esse livro aqui na biblioteca, eu gostaria que os irmãos lessem um livro lá que se chama Guerra Santa. A Guerra Santa é de um batista dos antigos chamado John Bunyan, e ele escreveu um livro imaginando a vida cristã, o homem sendo uma cidade, e as várias características da personalidade e da pessoa do homem sendo moradores dessa cidade. E o inimigo infiltra essa cidade com seus servos. E é interessante, aí é uma história fantástica. Aí o rei, o criador, o fundador da cidade volta e o filho dele se sacrifica para que a cidade fosse redimida e a cidade começa a reconstruir, né? Mas é interessante que uma das personagens, um dos infiltrados do inimigo, que a cidade, dessa história, spoiler aqui, que a cidade nunca consegue tirar por completo. É um sujeito chamado incredulidade, Senhor incredulidade. Então eu tenho chegando meio século de cristão, de crente em Jesus Cristo, graças a Deus, pela sua glória e sua fidelidade somente. Mas eu encontro diariamente resquícios de incredulidade em mim que precisam ser tirados. Então aqui, para os crentes em Jesus Cristo, eu quero que a gente veja e se toque se a gente encontra alguma coisa aqui. E por final, pode ser que tenha alguém aqui que nunca foi apresentado no Evangelho, nunca entendeu o Evangelho. E aqui nós vamos descobrir o que é necessário para ser salvo. O que é necessário para ser salvo. Então esse trecho é rico e tem alguma coisa aqui para todos nós. Então vamos lá. Eu disse que é uma conversa e eu disse que são 3 características de falsos cristãos que talvez pensam que são cristãos, mas não são, né? Que estão lá na condição dessas pessoas que fizeram uma decisão, levantaram a mão, foram para frente, mas realmente não creram. Quais são as características? Vamos pegar a primeira parte, de 33 a 38. Na verdade, vamos começar em 32, desculpe, 32, porque ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E essa palavra libertará, ele desperta as pessoas os ouvintes, esses novos convertidos. Essa palavra desperta, não pega bem com eles. Por quê? Eles respondem, em versículo 33, somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. Eles estão dizendo, mas Jesus, nós já somos livres. Por quê? Porque nós somos filhos de Abraão, nascemos judeus. Então já, por nossa nascença, nós já somos livres. Por que é que você está dizendo que nós precisamos ser libertos por alguma coisa? Jesus diz o quê? Em verdade, versículo 34, em verdade digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Agora, a minha versão aqui diz servo. Essa outra versão que eu uso é uma tradução mais precisa, melhor, diz escravo. E a palavra aqui é doulos no grego, que significa escravo. Tem outras palavras que servem para funcionário. Isso não é funcionário, nós não somos, o ser humano na sua condição natural não é funcionário do pecado, é escravo do pecado. Agora, recebe salário. Mas qual é o salário? A morte, ok, muito bem. Escravo do pecado. Jesus Cristo aqui está alertando eles que eles têm uma condição que precisa resolver, essa condição de escravatura ao pecado. E é o primeiro sinal, e é o sinal, como o irmão Vanso falou hoje na EBD, é o que mais importa
de todos os sinais. Essas pessoas levantaram a mão fora para frente, mas não fizeram o que era necessário, que era se arrependerem dos seus pecados. Ainda se encontravam nos seus pecados, estavam confiando em outra coisa para levar para o céu, estavam confiando na sua descendência, na sua circuncisão, no fato de serem judeus e nunca tinham se arrependido dos seus pecados. Ele continua: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Um pouco difícil. O que ele está dizendo aqui? Vocês, a palavra ali é escravo, não servo. O escravo não fica sempre em casa, mas o filho fica em casa, quer dizer para receber, né? Está dizendo a sua permanência aqui é temporária, mas a minha permanência, ele diz, é eterna. Então, se você quiser ter uma vida eterna, você precisa crer no Filho, que ele diz: ora, o servo não fica sempre em casa, o escravo não fica sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não pode pensar que será liberto por Abraão. Você não pode pensar que vai ser liberto por uma tradição humana. Você não pode pensar que você vai ser liberto, muito menos pelos seus próprios esforços. É o Filho que tem que te libertar. E se o Filho te libertar, então verdadeiramente sereis livres. Versículo 37. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Interessante dizer para um grupo de novos convertidos: vocês estão tentando me matar. A gente vai falar um pouco, porque ele vai voltar a esse assunto aqui, mas ele ainda conhece o seu coração. Ele fala do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Agora, isso aí é fantástico, é uma cuticada, junto do vosso Pai. Aí ele sabe que isso vai ter uma reação, e a gente vai ver essa reação no próximo ponto. Aí ele fala isso 2 vezes e depois revela quem é o Pai deles. Interessante. Jesus está definindo o escravidão em que eles se encontram como sendo uma escravidão espiritual. Eles são escravos ao seu pecado. Por isso que foi tão, eu achei ruim. Não estou dizendo nada sobre os merecimentos do candidato, nem de sua política, de suas políticas, nem nada. Mas foi ruim tirar esse versículo de um contexto. Porque nosso problema principal não é um problema político, não é um problema econômico, não é um problema com nada externo. Nosso problema principal é aqui dentro, é o fato que o ser humano, sem Jesus Cristo, é escravizado pelo pecado. Esse é o problema. E esse problema só tem uma solução, que é Jesus Cristo. Romanos 6, nós lemos esse trecho, o irmão Vanson leu na abertura. Vamos pegar só o trecho aqui de versículo 12 a versículo 14. Não reine, portanto, o pecado. Interessante que Paulo está escrevendo para crentes em Jesus Cristo aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros, as partes do seu corpo, ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem é que vai nos libertar? Em Romanos, inclusive, você pode, porque a vida cristã, se você é cristã e você peca, então esse pecado te incomoda. E o pecado do apóstolo Paulo incomodava ele. Aí ele escrevendo aqui sobre o pecado, em capítulo 7, isso é 6, capítulo 7, ele reflete sobre o pecado que ele encontra na sua própria vida. Aí ele termina o capítulo e ele diz o quê?
Versículo 24 de Romanos 7. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Depois de ele ter exortado os irmãos a não cederem seu corpo para o pecado, ele reflete sobre a sua vida e pensa, puxa, tantas vezes eu luto com o pecado, mas como ele é crente em Jesus Cristo, ele não se conforma com isso, e ele fala, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E quais são as próximas palavras? Graças a Deus, através de quem? Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. 8 capítulo 1, não deveria ter uma divisão de capítulo aqui, não está no original. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas o primeiro passo de tudo isso, eu não posso me avaliar do dom de Jesus Cristo, não posso me avaliar da liberdade que Cristo me dá do pecado, se eu não primeiro reconhecer que eu sou pecador. E o grande problema dessas pessoas aqui é que não reconheceram que eram pecadores. Não, nosso problema não é isso, nós somos filhos de Abraão, então estamos bem. Não reconheceram que eram pecadores, e se reconheciam que tinham pecado, não reconheciam que esse problema fosse um grande problema diante de Deus. Mas é o nosso pecado que separa de Deus, é o nosso pecado que nos condena, e Jesus Cristo está dizendo aqui, a única solução disso aqui sou eu. E eles criam em Jesus Cristo por vários motivos, mas não criam nesse ponto principal. Antes de prosseguir para a segunda característica, vamos refletir sobre esses 3 grupos que eu falei no início. Primeiro, você fez uma decisão, foi para frente, orou, talvez até chorou, mas será que você é crente em Jesus Cristo? Será que a sua salvação foi na base disso aí? Você reconheceu que seus pecados são uma ofensa diante de Deus? E agora correu para o pé da cruz para Jesus te redimir. Foi isso a base da sua salvação? Ou será que foi outra coisa? Será que foi pressão dos outros? Será que foi a coisa que meus pais esperam que eu faça? Será que foi talvez fazendo isso Deus vai se agradar de mim, né? Se eu levantar minha mão, se eu for para frente, seus amigos foram, eu fui também. Tem tantas coisas, tantos motivos que alguém poderia fazer. Avalie. É muito importante. Você aqui, você é crente em Jesus Cristo, amém. As evidências estão lá. Mas entenda que o nosso pecado é redimido, nós somos salvos. Nosso pecado, Jesus Cristo pagou todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, na cruz. Amém, glória a Deus. Mas o ponto de Romanos 6, que o irmão Vamos leu, é que nem por isso a gente deve continuar pecando. Porque nossos pecados são uma ofensa, são até mais. Porque quando nós, como crentes, quando nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus, muito obrigado, eu sacrifico Jesus Cristo, agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu sei que essas coisas são nojeiras aos teus olhos, mas obrigado pela salvação. É isso que nós estamos dizendo. Por isso que o verdadeiro crente que peca se incomoda. Tanto, e também porque tem o Espírito Santo habitando, e o Espírito Santo não quer participar dessas coisas de jeito nenhum. Para a pessoa aqui que é descrente, sabe que é descrente, nunca fez uma decisão lá de Cristo, aqui está. Primeiro passo, reconhecer eu sou pecador. Eu tenho ofendido a Deus de tantas formas. Ah, mas pastor, eu sou uma pessoa boa. Relativa a quê? Relativa ao seu vizinho? Talvez até.
mas relativo à santidade de Deus de jeito nenhum. O pecador precisa ser redimido por Jesus Cristo. Só assim que será liberto. Só assim. Continuando, segunda característica, nós lemos aqui, começando no versículo 39, lembra que Jesus Cristo terminou dizendo, bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entre vós. Eu falo do que eu vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto ao vosso Pai. Isso é uma cuticada que Jesus faz. E eles respondem do jeito que Jesus queria. Diz aqui, eles falam, começando, desculpe, em versículo 39, segunda parte de 39, ele diz: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se fosse filho de Abraão, fareis as obras de Abraão. Faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurar de novo aqui, ele chega com isso aí de novo. Procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Mais uma vez com essa cuticada. Quando ele fala, se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Na próxima pregação, porque a próxima pregação focaliza muito mais em Abraão, então nós vamos dar um passo para trás e ver a questão de Abraão. Mas, o que Abraão fez? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 12, Abraão creu no Senhor, e isso foi lhe imputado como justiça. Ele creu, mas a sua crença em Deus foi apenas uma coisa de levantar a mão e uma coisa intelectual, eu creio. Foi? Não. O que Abraão fez que demonstrou a sua crença? Quando Deus diz para ele: você vai sacrificar o seu filho Isaac, seu único filho, o que ele fez? Foi fazer. Agora, ele sacrificou? Não, porque Deus parou. Só para, se você não conhecer a história, Deus parou e ali é uma manifestação espetacular do Evangelho, já no livro de Gênesis. Fantástico. Mas a sua crença foi manifestada na sua obediência. Agora, me diga uma coisa: Abraão foi perfeito? Depois disso, não. A Bíblia registra várias falhas, grosseiras inclusive. Mas o desejo do coração de Abraão, e quando realmente estava para ser testado, Abraão procurava sempre obedecer. Não foi só aquela ocasião, várias ocasiões. Deus fala para ele fazer uma coisa e ele, sem saber o resultado, ele vai. Uma vida, embora um homem pecador, uma vida caracterizada pela fé. O que Jesus está dizendo para esse povo aqui, usando o exemplo de Abraão? Eles estão praticando, ou eles estão confiando na sua associação histórica e genética. Estão basicamente dizendo, sem usar esse linguajar: eu tenho o mesmo DNA de Abraão. Mas Jesus fala ao mesmo tempo: mas agora procurais matar-me. Abraão não faria isso. Que ele está dizendo. E segundo, ele diz: vós fazeis as obras de vosso pai. Agora, mais para frente, eu vou dar um spoiler aqui. Quem é o pai? Ele se refere: o diabo. Então, Jesus Cristo está dizendo para eles: olha, vocês estão confiando em algo externo, mas ainda estão praticando as obras do diabo. Então, a primeira característica: não se arrependeram dos seus pecados. Segundo, estão confiando em algo externo, enquanto praticam as obras do diabo. E praticando, sem se arrepender, sem se o incomodar. Agora,
gente pode achar os termos de Jesus muito fortes aqui. Vocês ainda estão querendo, isso confunde talvez algumas pessoas. Ele fala, vocês estão ainda procurando matá-lo. Esses judeus. Aí a gente fala, puxa, mas pastor, pelo menos eu posso me justificar, porque eu nunca tentei matar Jesus. Eu nunca falaria, nem falaria para Jesus da forma que eles estão falando. E que vão mais tarde fica mais pesado ainda. Eu nunca falaria para Jesus assim. Primeiro, o que foi que matou Jesus? Como? Os nossos pecados. Muito bem. Se tivesse um prêmio aqui, porque algumas pessoas vão responder, foram os romanos, foram os judeus, né, os fariseus. Mas na verdade, de uma forma muito real, fomos nós que colocamos Jesus ali. Pelos nossos pecados, a necessidade dele morrer, nós que necessitamos isso. Certo? Nós que necessitamos essa coisa. Então, entenda que quando ele diz para esse povo, olha, vocês estão procurando me matar, um significado, que é uma interpretação que eu creio que seja legítima aqui, é: pelas suas ações, vocês vão me mandar para a cruz. Vocês ainda estão dedicados a uma vida que vai necessitar minha morte. Trazendo isso para os dias de hoje, se você não se arrependeu dos seus pecados, você está encaminhado numa vida que fez necessário a morte de Cristo. E se você, se você é crente em Jesus Cristo, ou se diz crente em Jesus Cristo, deixa isso entrar no seu coração, que eu andando no pecado, eu estou fazendo as coisas que levaram Jesus para a cruz. Aí a gente vem aqui para a igreja e cantamos, Ei Jesus, amigo Deus. Eu imagino Jesus dizendo, amigo da onça. Porque eu tenho que olhar Jesus visto tudo, eu tenho que olhar isso, e essas foram as coisas que me crucificaram. Só em pensar nessas coisas eu fico sensibilizado. Tantas vezes, sabe, sem considerar. Eu vou só agir na carne aqui nesse momento. E a gente vê a ofensa que isso é. Por isso que a Bíblia diz, o livro de 1 João, mais uma vez, diz o quê? Amizade com o mundo é o quê? Inimizade com Deus. Isso, irmãos, é preto e branco. Não existe meio termo. E se você é descrente em Jesus Cristo, hoje, você precisa entender isso. Você está se posicionando como um inimigo de Deus. E eu não sei como dizer isso melhor. Isso não vai terminar bem para você. Não vai. Não tem como. Eu assisti um vídeo que tem pessoas, eu gosto muito de trem, quem me conhece aqui, eu gosto muito de trem, mas eu assisto vídeos de ferroviária, depois minha esposa me chama de nerd, mas às vezes tem esses vídeos que passam e mostram um doido de motorista tentando ultrapassar uma ferrovia antes do trem que está chegando, pensando que vai ganhar. E se perder, pensando que não vai sofrer consequências. Horrível isso. E as consequências, você vê carros grandes, tipo caminhão, mas quando chega o trem é como se passando por papel. Isso é uma pequena comparação da nossa posição quando nós olhamos para Deus e dizemos, eu vou fazer do meu jeito. O que nós estamos pensando? Realmente, o que nós estamos pensando que vai ser o resultado? Não. Primeiro passo, a primeira característica, não se arrepender dos seus pecados. Segunda característica, confiam em fatores externos.
quando praticavam as obras do diabo. Continuando. Um trecho muito interessante. Lembra que quem está falando isso são pessoas que haviam dito que creram uns minutos atrás. Haviam dito que haviam crido em Jesus Cristo. Começando aqui em versículo 41. Disseram depois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Gente, vocês entendem o que estão dizendo aqui? Vocês entendem? 2 vezes Jesus tem dado essa facada. Vocês são do seu Pai. Vocês são do seu Pai. Aí eu creio que Jesus Cristo está fazendo uma isca aqui. E eles mordem a isca. Eles mordem. O que eles falam aqui? Nós não somos nascidos de prostituição. Sabe o que estão dizendo aqui? Estão insinuando que Jesus Cristo era um filho ilegítimo. E com certeza a história se espalhou da gravidez da Maria. E com certeza teria gente que diria: pelo Espírito Santo, essa é uma desculpa fantástica, né? Então, com certeza existia. E eles estão trazendo isso. Olha, nós não somos ilegítimos. Olha o que está falando aqui para Jesus Cristo. Você já imaginou falar uma coisa dessa para Jesus Cristo? Eles falam: temos um Pai que é Deus. Agora não é mais Abraão, é Deus. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, e aqui Jesus vai chamando. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem. Por que vocês não entendem o que eu falo? Por não poderes ouvir a minha palavra. O pecado está bloqueando vocês da compreensão. Meu pai tinha uma frase: o pecado nos faz estúpidos. Versículo 44: vós tendes por pai quem? Ao diabo. Jesus Cristo diz: vocês dizem que eu sou legítimo. Meu pai verdadeiramente é Deus. O seu pai é quem? É o diabo. Jesus, isso não é como a gente trata os visitantes. Jesus também Ele, Satanás, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Sabe o que está dizendo aqui mais uma vez? Seu pai é homicida. Implicação: vocês também. Desde o princípio e não se firmou na verdade. Seu pai é mentiroso e vocês também. Qual mentira? Dizendo que são crentes quando não são. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Interessante que ele fala: por que eu falo a verdade, não me credes? Não é apesar, mas é porque, justamente porque eu estou falando a verdade, que vocês existem. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Eu quero focalizar em versículo 42 para frisar aqui nossa terceira característica. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. No final das contas, não são crentes verdadeiros. Por quê? Porque não amam Jesus. Não amam Jesus. Podem falar palavras boas sobre Ele, podem pensar pensamentos bons, bons pensamentos sobre Jesus. Podem ter inventado um Jesus que serve para eles, que o mundo ama fazer isso. Inventar Jesus que serve para eles.
Quando eu fazia, ainda faço o curso de filosofia, há as versões de Jesus que eu vejo, que tem nada a ver com isso que nós encontramos aqui, mas as versões que eu vejo são espetaculares, muito criativos. Mas quem segue a Jesus Cristo, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis. Eu saio e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. João 3, nós estamos falando várias vezes que João é o evangelho do amor. E não é o amor próprio, nem tanto o amor um para o outro, mas é o amor a Cristo. O próprio João, ele se refere no evangelho como um discípulo que Jesus amava, certo? Mas ele é muito preocupado em nosso amor para Jesus Cristo. Em João 3, nós já vimos esse trecho, João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Em João capítulo 12, eu creio, Jesus Cristo diz: se me amares, o que é que nós vamos fazer se nós amamos Jesus Cristo? O quê? Guardar os seus mandamentos. Eu sei que nós temos tratado desse versículo. Guardaremos os seus mandamentos. O sinal do amor. Eu amo Jesus. Pastor, eu amo Jesus. Muito bem. Você está procurando guardar os seus mandamentos. Se não, é da boca para fora. Mas, pastor, eu fiz uma decisão ao lado de Cristo. Mas há anos que eu não frequento a igreja. Se você ama Jesus Cristo, guarda os seus mandamentos. Pastor, eu amo Jesus Cristo, eu gosto de ler as suas histórias e tudo, mas eu não vejo necessidade de fazer essas decisões e de se batizar e essas coisas, não vejo não. Olha, se você amar Jesus Cristo, você vai fazer o quê? Guardar os seus mandamentos. Por que a gente não faz isso? Por que as pessoas não amam Jesus Cristo? Como diz João 3,19, eu já li, os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz ali se refere a quem? Jesus Cristo. Amaram as trevas. Por que é que nós pecamos? Porque nós amamos aquilo mais do que amamos Jesus. E isso vale para nós que somos crentes em Jesus Cristo também. Quando nós pecamos, deixa isso entrar. Eu conheci um professor de teologia que falava dessa forma: coloca isso dentro, vou traduzir aqui, coloca isso dentro do seu cachimbo teológico e dá um, assim, não sei se traduziu bem, deixe isso entrar na sua cabeça. No momento que eu peco, eu estou dizendo: eu amo mais isso que Jesus Cristo. Antes de pecar, de preferência, porque eu acho que isso ia aumentar muito nossa santidade. Presta atenção, não é possível amar Deus se não desejar obedecer a Jesus Cristo. Não é possível. Eu amo a Deus, sério, realmente sério. O que eu faço? O que a gente leva? Eu espero que as minhas aplicações, eu espero que não tenha havido aborto aqui hoje. Quem esteve na EBD vai entender o que é essa frase, muito bem colocada. Eu espero que minhas aplicações tenham sido relevantes para os irmãos. Mas o que é preciso? Voltando para o início do nosso texto, irmãos, o que ele fala aqui logo no início desta por aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará.
cristãos em Jesus Cristo, vamos nos mergulhar na palavra de Deus. Primeiro passo, leia todos os dias. Se não está fazendo, faça isso. As coisas que vão ajudar. Quando você lê a palavra, anote. Eu tenho todo um sistema, mas o meu sistema não importa. O que importa é o sistema que funciona para vocês. Mas anote. Anote o que você está lendo. Ou de alguma forma guarde. Se é computador, se é tablet, não importa. Anote. Depois volta a ver o que você anotou. Mas esteja lendo. Segunda coisa, esteja na igreja para ouvir a pregação da palavra. Não porque minhas palavras são alguma coisa, mas porque é a palavra de Deus. Por isso que eu gosto de colocar os homens dessa igreja, dar a instrução, depois colocar esses homens da igreja para pregar. Por quê? Porque aí vocês vão entender, não sou eu, é a palavra que é importante. Segundo, se aprofunde. Ou terceiro, se aprofunde. Você quer saber como se aprofundar? Venha para nossas aulas de EBD. Na classe de adultos, já estamos na metade, mas nós temos vários no YouTube que você pode voltar. O irmão Vanos está nos ensinando como estudar a Bíblia. Tintim por tintim por tintim. Esta igreja, irmãos, está sem desculpa. Certo? Por causa das coisas que nós estamos aprendendo. É extremamente importante. Mais importante do que qualquer coisa que você poderia fazer, se você já é crente em Jesus Cristo, é isso. Se estabelece na palavra de Deus. Deixando de ser somente ouvintes, como foi colocado, como eu disse para o irmão Vamos, eu quase pregou minha mensagem hoje. Deixando, como diz no livro de Tiago, capítulo 1, deixando de ser apenas ouvintes e sendo o quê? Praticantes. Procurando. O que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu faça isso? Está feito. Missão dada, missão cumprida. Desse jeito. Isso é ser